Essa é a última aula do primeiro módulo do curso sobre cobertura de eleições promovido pelo Knight Center para o Jornalismo nas Américas, com apoio do Google News Initiative. Eu sou José Roberto de Toledo e vou contar aqui para vocês um caso que aconteceu comigo na eleição de 2010 para presidente da República. Ele ilustra bem como é importante você olhar não apenas a tendência de voto total do eleitorado, mas também alguns segmentos que podem ter comportamento diferente. Nessa eleição para presidente de 2018, por exemplo, claramente o eleitorado mais jovem e mais escolarizado tem uma tendência maior a votar no Bolsonaro do que o menos escolarizado, mais pobre da região Nordeste. Tem diferenças que são importantes para você analisar, até para você tentar fazer algum tipo de projeção sobre o que vai acontecer na campanha. Mas em 2010 foi um caso dramático. Vamos mostrar aqui a pesquisa Ibope por intenção de voto na Dilma Rousseff, exclusivamente. Todas as curvas aqui refletem a intenção de voto na Dilma, que era a candidata líder, tinha uma chance de vencer a eleição já no primeiro turno. Isso daqui são as pesquisas de Ibope do primeiro turno. E cada curva representa o eleitorado de uma religião. A curva azul representa o eleitorado católico. A curva verde, outros eleitorados, e o vermelho, os eleitor evangélico. O que a gente observou na reta final do primeiro turno? A Dilma estava se encaminhando para ganhar a eleição no primeiro turno. Você vê que já tinha 52% entre os católicos, tinha dado um salto muito grande de 37 para 42, depois para 49 entre os evangélicos, e a mesma coisa com os eleitores de outras religiões ou sem religião. Só que acontece alguma coisa entre 26 de agosto e 2 de setembro, apenas com o eleitorado evangélico de outras religiões. Por quê? Porque os católicos continuam praticamente na mesma intenção de voto e ela tem uma queda abrupta no eleitorado evangélico, regride de 49 para 42 e também dá uma oscilada no outro tipo de eleitorado. Mas você vê que o movimento grande aqui foi principalmente no eleitorado evangélico. Ao mesmo tempo, se a gente for ver o que aconteceu com a rejeição a Dilma, nesse mesmo período, a gente vê que também no mesmo período há um crescimento enorme da rejeição a Dilma apenas no eleitorado evangélico, e ele se mantém, essa rejeição se mantém constante no eleitor católico e de outras religiões. Então, como é que a gente interpreta esse número? O que aconteceu aqui que explicasse esse movimento de saída do eleitor evangélico da Dilma e de aumento da rejeição dela? E o que aconteceu também com esse eleitor? Quando a gente olha a curva do Serra, a gente vê que ele ganhou voto no eleitorado evangélico a partir do momento que esse eleitor saiu da Dilma, aqui em setembro, né? Ele passou a ter uma taxa até maior de intenção de voto entre os evangélicos do que tinha entre os católicos, e com a Marina Silva, ela que tinha uma predominância no eleitorado evangélico, ela chegou na reta final, também se beneficiou, também teve um salto, também recebeu parte do eleitor da Dilma. Mas por que será que isso aconteceu? Às vezes a pesquisa eleitoral não basta para você fazer uma análise, e é necessário você buscar elementos em outras ferramentas. E uma muito útil, tem até um módulo inteiro desse curso que a Keila Guimarães está fazendo, é sobre o Google Trends. E foi através do Google Trends que a gente descobriu o que tinha acontecido com o eleitorado evangélico para ele abandonar a Dilma na reta final da campanha. Essa daqui é uma curva que mostra o interesse, ou pela expressão Dilma aborto, ao longo do tempo no Google, ou seja, a quantidade de vezes que alguém digitou no campo de busca do Google Dilma e aborto juntas. E a gente vê que a gente tem um pico, esse período aqui vai de 2004 até 2018, e tem um pico gigante aqui no meio, que é justamente quando? Outubro de 2010, véspera do primeiro turno da eleição para presidente da República. Vou diminuir esse período de tempo, fazer um período personalizado apenas para o ano de 2010, para a gente
ver com mais precisão o que aconteceu nesse período. Então a gente vê que as buscas por Dilma aborto eram praticamente inexistentes até julho, até o começo de agosto, meados de agosto, até o fim de agosto. Daí, a partir de 11 de setembro, tem um pico gigantesco das buscas por Dilma aborto até o primeiro turno da eleição. Né? Um crescimento abrupto e depois uma queda abrupta também. O que aconteceu nesse período? Muitos pastores evangélicos começaram a ir para os templos nas suas pregações semanais, nos seus cultos, para dizer que se a Dilma fosse eleita, ela iria legalizar o aborto, que é um tema tabu para o eleitorado evangélico. E com isso, eles conseguiram influenciar uma parte desse eleitorado e fez com que a Dilma perdesse significativamente a intenção de voto nesse segmento, o que acabou contribuindo para que a eleição fosse para o segundo turno. Quem se beneficiou disso no primeiro turno foi o José Serra, que recebeu a maior parte desse eleitorado evangélico, ou mesmo não recebendo diretamente, mesmo que tenha ido para a Marina também uma parte, só o fato da Dilma ter perdido já garantiu que a eleição fosse para o segundo turno. Só que aconteceu aí um fato curioso, que a gente pode olhar aqui no mesmo Google Trends, que foi uma matéria que saiu na Folha de São Paulo, feita também logo depois do primeiro turno, em que um relato de que a então mulher do Serra, Mônica Serra, havia dito numa aula que ela mesma tinha feito um aborto. E daí o que aconteceu? O interesse por Serra, aborto, disparou quase no mesmo nível do que havia disparado por Dilma a aborto, mas isso já na campanha de segundo turno, e o resultado foi que o Serra perdeu todo o eleitorado evangélico que ele tinha conquistado no primeiro turno, porque, aos olhos desse eleitor religioso, ele era tão ruim quanto a Dilma. E não foi só o aborto que foi tema nessa eleição, só a nível de curiosidade. Se a gente olhar o Temer, ele também foi associado durante a campanha ao satanismo, como aparece aqui nesse gráfico, essa linha amarela. Já no segundo turno foi uma tentativa de reeditar o Dilma aborto, associando o Temer a Satã, para tentar fazer com que ela perdesse os votos do eleitorado evangélico, agora por uma outra razão. Não deu o mesmo resultado do Dilma aborto, mas de alguma maneira isso ficou na cabeça dos eleitores até hoje, haja vista a avaliação do Temer. É isso aí.